Eu vou ler, vocês acompanhem aí. Quem quiser ler junto, pode falar em voz alta. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Oremos. Pai Santo, estamos diante da Tua palavra, uma palavra que conhecemos e temos lido muitas vezes. Mas nós te pedimos, Pai, que através do Teu Espírito, todos nós possamos ouvir a Tua voz nessa noite. Ó Deus, nós estamos prontos a receber a Tua palavra. E a Tua palavra é aquela palavra que nos lava, que nos purifica, que faz crescer a nossa fé. A Tua palavra é aquela que transforma, aquela que cria. Em nome de Jesus, nós queremos ouvi-lo agora. Amém. Amém. Põe o texto aí no versículo 1 aí que nós lemos, Mateus 28, versículo 18. Olha, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Um versículo antes, diz assim, que quando Jesus chegou nesse lugar, alguns creram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus tinha acabado de ressuscitar, fazia alguns dias, e já estava perto de ser assunto aos céus. Espero que nesse auditório bonito, todos adorem o Senhor que está nesse lugar, sem duvidar. Eu sei que a maioria de vocês são líderes, ou candidatos a líderes. Essa palavra líderes eu não gosto muito, mas líder é aquele que está sempre à frente, né? E depois, ele diz que toda a autoridade foi dada a ele no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe quem manda no céu? Jesus. Você sabe quem manda na terra? Jesus. Fique tranquilo, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é ninguém. É Jesus. E debaixo da terra, quem manda nos demônios, principados, é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça de todo homem. E é por isso que tem muitos homens andando como homens sem cabeça por aí. Diga aí para o irmão, olha, Jesus é o cabeça, o seu cabeça. Domingo passado eu preguei nesse mesmo púlpito aqui, e uma palavra simples, o título foi, só Jesus. Só Jesus. E várias vezes nós repetimos, só Jesus. Algumas vezes também eu repeti que nós não podemos colocar nada
com Jesus para governar a igreja, para governar as nossas vidas. Nada. Nem santo nenhum, nem homem nenhum. Só Jesus, Pai. Né? Mas, infelizmente, naquela ocasião, eu disse que muitas vezes nós colocamos algumas coisas junto com Jesus. Por exemplo, guardar o sábado. É só Jesus, mas tem que guardar o sábado. Pronto. Pois alguma coisa que atrapalha. É heresia. Mas não é só o sábado. Eu cresci numa igreja, quando eu era menino, não podia ouvir rádio domingo. E os jogos de futebol são todos aos domingos. O que eu fazia? Entrava debaixo da cama e ficava escutando o jogo. Há quanto tempo eu perdi? Quantos jogos eu deixei de ouvir? Nada. Você lembra quando Paulo falou assim, escreveu, alguns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Cefas, outros até dizem que pertencem diretamente a Cristo. Tudo errado. Para salvação, só Jesus. Não é? Agora, ele diz aqui que recebeu toda a autoridade. Toda a autoridade. Ele já tinha autoridade suficiente. Porque nele foram feitas todas as coisas, por intermédio dele foram feitas as coisas, e para ele foram feitas todas as coisas, Isso desde o início. Quem está respirando aqui? Porque Cristo quer. Porque se ele não quiser, não tem hospital, não tem médico, não tem nada que possa evitar. Ele é dono da vida. Ele dá a vida. Ele tira a vida. E essa autoridade que Cristo tem. Eu fico pensando quanta paciência o Espírito Santo teve que dar para Cristo quando ele conviveu durante 33 anos aqui nesse mundo. Quanta paciência ele teve que ter quando ele conviveu com os discípulos durante 3 anos. Ensinava, e de repente o Pedro corta a orelha do soldado, já no fim. Ensinou, de repente Pedro nega Jesus. Ensinou os discípulos, e cadê os discípulos quando Jesus morreu? Ensinou, e um dos 12 traiu Jesus. Mas ele nunca desistiu. E preste atenção, se discipulado fosse um método, não é. O discípulo é uma forma de viver.
do cristão. O discípulo, na igreja, ele é diferente, porque ele ouve aquilo que Cristo falou. E quando, nesse texto que nós lemos, ele fala assim: toda autoridade me foi dada, portanto, ide, enquanto vocês vivem, façam discípulo de todas as nações, de todas as pessoas que estão à sua volta. Simples, não é? Simples. Mas olha, quantos de nós e quantas vezes nós mesmos nos distraímos com outras coisas dentro da igreja. Eu, na igreja presbiteriana, quando tinha meus 12 anos, 13 anos, 14, por aí, acho que 13, tinha o dia da Maria. O que fazíamos? Jogávamos folhetos nas casas contra a Maria. Coitada da Maria, não tem nada a ver, né? Agora, você acha que esse é um bom método para ele evangelizar? Se eu fizer isso em Portugal, eu tenho que sair correndo direto para o aeroporto, tomar um avião e voltar. Né, Éder? Uma vez nós estávamos lá com o grupo, que foi um grupo daqui para evangelizar, em 1998. Então estávamos numa praça e alguém falou assim, começou a conversar com um senhor católico, e esse católico falou para ele: vão embora daqui. Animou, né, a pessoa que estava evangelizando. Vai embora daqui, nós já temos religião. Não, mas nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando Cristo. Mas não adiantava. Não adiantava. Olha, ide fazei discípulo. O que o discípulo faz? É o título do nosso encontro, né? Faz na igreja. A resposta é tão simples. O que o discípulo faz na igreja? Faz discípulos. Por quê? Porque aquele que tem toda a autoridade mandou. Ele adotou esse sistema para trabalhar com aqueles 12. Ele gastou 60% do tempo dos 3 anos que ele teve com os discípulos, ele gastou com os discípulos. E a multidão estava em volta, estava por perto. Ele se dedicou aos discípulos. O discípulo é muito mais importante do que o cristão. Sabe quantas vezes tem na Bíblia toda a palavra cristão? 3 vezes. Sabe quantas vezes tem a palavra discípulo? 260 vezes. E lá em Pedro, tem um texto de Pedro aí que é o último. Põe para mim, eu ia falar mais para frente, já vou falar já. Texto de Pedro. Está aí? Mas não é esse, é o outro.
Não é Pedro, perdão, é Mateus, aí. É Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja chegou até nós desde aquela época, através dos discípulos. Discípulos de Cristo. Através daqueles homens que obedeceram a palavra, respeitaram Cristo, como Ele tem que ser respeitado, e vivem para fazer discípulo. Uma vez o Ivan Baker, pastor argentino, já falecido, foi procurado pelo seu filho, Danny Baker, e o filho falou, olha pai, eu vou me casar e vou para os Estados Unidos, eu vou me aprimorar lá na minha profissão e tal. Aí o pai falou, não, se você vai para isso, não pode. Você não lembra de nada que eu ensinei? Aí ele falou, pai, esqueci, eu vou lá para fazer discípulo, e aí aproveito para fazer o curso que eu quero fazer. Agora você pode ir. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós pegamos as coisas do mundo, e aqui são coisas boas do mundo. Estudar, aprimorar, trabalhar, ser um bom profissional. Mas isso não pode ser o primeiro lugar da nossa vida. Primeiro lugar da nossa vida nós temos que ter na cabeça é fazer discípulo. Amém? Fazer discípulo. Por que você trabalha no hospital, Juan? Fazer discípulo. Para que o Chão trabalha na USP? USP não, USC. Não, USP. Para quê? Para fazer discípulo. Por que eu casei? E para que eu tenho filhos, tenho uma família? Para fazer discípulo. Para que eu moro lá naquela quadra tal, rua tal? Para fazer discípulo. Mas parece que Jesus errou no seu método, no seu sistema de trabalho. Errou. Isso era para aquela época. Isso era para aquela época. Não, isso é para hoje. É para hoje. A igreja chegou até você. Cristo chegou até você, até nós, por causa de discípulos que durante anos e anos e anos foram fiéis à obediência da palavra de Deus e de Cristo Jesus. Os discípulos foram chamados de cristãos. É esse o versículo que eu queria, Débora, vê se você acha aí. É esse aí? Está aqui, ó. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. O que é ensinar? Discipulado. E numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos
pela primeira vez chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. E a Bíblia tem esse versículo e só mais 2 que tem e usa essa palavra. Mas discípulos já era usado. Já era usado. Você já pensou? Para um ônibus na tua casa. Você é pai já de 2 filhos, tal. Para um ônibus e bate na tua casa e fala assim: olha, eu estou trazendo aqui 20 crianças para você cuidar. Hein, Juan? Né? Mas sabe, pensa no negócio, é tudo nenê. Você vai ter que comprar fralda, faz o cálculo. Você vai ter que comprar leite, vai fazendo o cálculo. Você vai ter que comprar bercinhos, 20 bercinhos, vai fazendo o cálculo. Mas você sabe que é isso que acontece na igreja? Esses dias eu vi um testemunho. Estávamos pregando não sei aonde e tal, alguém foi curado e 300 converteram. Amém. Aleluia. Mas será que a conversão é o fim? É o início? Senão os bebês vão morrendo. Tem que cuidar deles. Tem alguns evangelistas que fazem o seguinte: é que nem aquele caçador de urso. O caçador de urso, um grande caçador de urso, ele combinou lá e falou: olha, seguinte, aqui tem uma porta nessa cabana, aqui tem outra. Eu vou vir e trazer o urso, mas abre a outra porta que eu saio e fecho. Aí ele veio. E já começou a gritar de longe: abre a porta de cá. Abriram a porta, ele entrou, abre a outra, ele saiu, o urso entrou, eles fecharam a porta e ele gritou: cuida desse que eu vou buscar outro. Isso não é discipulado. Se você caçou um urso, prendeu, você tem que cuidar dele. Você tem que domá-lo. Né? Você fala: mas ninguém vai atrás de urso. Eu falo: tudo bem, mas você vai atrás de pecadores, que são piores do que urso. Gente, o que fazer? O que o discípulo faz? Ele pode fazer ter alguma ideia diferente, tudo ótimo, desde que seja para fazer discípulo. Amém? Não é uma palavra simples. Sabe por quê? Porque a Bíblia é simples. A Bíblia é simples. Não precisa ficar inventando coisa. Pintamos ali de escuro, ficou bom. Mas não vai mudar nada. Tem gente que pinta de preto, tudo ótimo. Acha que está bom. Mas não vai mudar nada. Se vocês não estiverem fazendo discípulos. Amém, Geraldo? Ok. Eu vou parar por aqui, porque esse assunto não tem fim. Eu não sei se tem algum aviso, nós vamos orar em pé, mas antes, se tiver algum aviso, acho que nós devemos fazê-lo. E Jesus termina dizendo assim: ide fazer discípulos, batizando, isso é evangelismo, ensinando-os
a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Vocês lembram de alguma coisa que Jesus ordenou? Ele colheu espiga no sábado. Ele não falou que não podia colher. Então não é ordenança. Lei nenhuma é ordenança, a não ser amar Deus e amar o próximo. No livro de Gálatas, fala que amar o próximo, quando você ama o próximo, teu próximo, você está cumprindo toda a lei. Toda a lei. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Só as que são ordens. Só. E eis que estarei convosco até a consumação do século. Então eu queria que você dissesse para o irmão, você que vai fazer o apelo para o irmão, e você vai dizer o seguinte, só para um irmão. Faça discípulo, e Jesus vai estar com você até a consumação do século. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.